Procurando aí, eu quero compartilhar sobre a perspectiva de como nós somos passageiros nessa terra, peregrinos, e como as coisas correm muito mais rápido do que a gente sequer imagina. Salmo de número 121. Escute com fé a leitura da palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar pedindo ao Santo Espírito a iluminação. Pai, nós estamos na Tua presença e rogamos que nesse momento o Santo Espírito abra o nosso entendimento para compreendermos as verdades contidas na Tua Sagrada Escritura, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, pastoreie aqueles que precisam ser pastoreados, incomode aqueles que precisam ser incomodados. Fala conosco nessa noite e me use como um instrumento, como sacrifício agradável a Ti, hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, o Salmo de número 121 é um salmo de romagem, é um cântico de passagem, é um cântico de peregrinos. E cânticos de romagem eram cantados pelo povo de Israel com o objetivo de quando eles fossem subir a Jerusalém para uma das 3 grandes festas que o judeu tinha que ir presencialmente por ano em uma das grandes 3, eles cantavam no decurso até chegar a Jerusalém. E é interessante que começa lá no Salmo 120, vai até o Salmo 134, e a ideia é que com o passar dos cânticos, eles estão se aproximando cada vez mais de Jerusalém e de cultuar, e por isso que aqui eles estão saindo de casa. Mas lá no Salmo 133, a gente vê o salmista falando assim, agora eu já consigo enxergar o sacerdote, e como é bom e agradável os irmãos viverem em união. E aí ele vê a bênção sendo derramada no povo de Israel lá, certo? Então é um conjunto de salmos que vão caminhando exatamente no mesmo processo em que o povo vai caminhando das suas casas até poder se congregar em Jerusalém e festejar junto e adorar a Deus junto lá com o povo de Israel. Mas pensando em peregrino, eu quero falar de outro livro, e esse talvez seja o segundo livro mais conhecido de todos os cristãos, talvez o mais vendido no mundo depois da Bíblia, que chama O Peregrino, de um puritano chamado John Bunyan. Leitura que eu falo obrigatória todos os anos para todos os cristãos. E ele conta a história exatamente de eu e de você. Um cristão que tem um fardo em suas costas e que tem que andar rumo à porta estreita, porque ele sabe que a cidade de onde ele vem, a cidade da destruição, vai acabar e vai todo mundo ser morto ali. E esse cristão tem um grande fardo pesado. E com base em um livro que ele recebe, em a mensagem de um rapaz chamado Evangelista, ele fala: a única salvação para a sua alma é ir rumo à porta estreita. E o cristão então vai nessa jornada, peregrinando. John Bunyan foi um dos caras, dos melhores puritanos que a gente tem, pelo menos eu gosto demais. Dizia pessoas sobre ele que se você cortasse ele, não sairia sangue de suas veias, mas sairia textos bíblicos, da quantidade de Bíblia que ele tinha. John Owen, quando refere-se a John Bunyan, fala que abriria voluntariamente mão de toda a sua erudição se pudesse pregar como funileiro John Bunyan, porque ele tocava o coração das pessoas. E o Peregrino é um desses livros que tem que tocar os nossos corações, porque ele mostra exatamente o nosso percurso nessa vida, ou como eu e você temos que caminhar nessa vida. E a gente caminha, mas os sofrimentos existem, as dificuldades existem, os perigos existem.
O cristão do peregrino, assim que ele sai da cidade de destruição, ele tem logo de cara pessoas tentando brecar ele na sua caminhada. E lá no livro são chamados de obstinado e vacilante. E eles tentam puxar o cristão de volta, falando que aquilo é loucura. E rumo à porta estreita é loucura. Onde a cidade da destruição talvez seja de fato algo bom. E no caminho eles caem em um lamaçal do desânimo, no meio da jornada, e o peso nas costas, dentro do desânimo da luta cristã, pesa e eles vão afundando naquela lama. Mas nesses primeiros 4 capítulos do livro, surge sempre auxílios. E quando ele está no pântano do desânimo, surge esse personagem chamado Auxílio. E Auxílio tira ele do pântano do desânimo. E aí a gente percebe que dentro do livro do peregrino, ele tem dificuldades, ele tem problemas, ele tem perigos, mas sempre tem algum auxílio que vai caminhando com ele no caminho rumo à porta estreita. Salmo 121 hoje traz para nós exatamente isso. Se você olhar, ele começa o salmo no verso número 1 fazendo uma pergunta. Ele fala assim, eu elevo os olhos para os montes e de onde vem o socorro? Lembra que é o povo que está indo, subindo rumo a Jerusalém aqui. E aqui a gente tem que parar e entender o contexto da época. Lembra-se que quando eles estão indo rumo a Jerusalém, é uma das 3 grandes festas, e é exatamente o momento onde as estradas estão mais cheias de pessoas trafegando. E é exatamente o momento onde os bandidos vão atentar exatamente para isso. Então a pergunta das pessoas que estão cantando isso aqui é: eu olho para as montanhas, e se vier os bandidos? E agora? O que vai ser da gente? E se os bandidos estão de tocaia aí? Porque todo mundo sabe os caminhos rumo a Jerusalém. Os bandidos também. E se eles pegarem a gente no caminho? Lembra que eles estão subindo para Jerusalém com sacrifícios, com o povo, com a família. E está todo mundo indo. E os bandidos? E a pergunta é, de onde vem o socorro? Mas não é só os bandidos o problema. Lembre-se que também tem animais selvagens, leões e ursos. E a pergunta é, de onde vem o socorro? Mas talvez isso não seja tantos problemas. Afinal, Davi conseguiu matar um leão e um urso na funda. Então, o que é um leão e um urso, não? Mas talvez o problema seja um problema do deserto mesmo. O sol. E caminhar no sol talvez dê desidratação, insolação e cause problemas. Ou à noite, com o frio do deserto. E esse povo está subindo rumo a Jerusalém em meio a esse tanto de problema e esse tanto de dificuldade. E a pergunta que o salmista começa fazendo é: de onde vem o socorro? De onde vem a solução dos seus problemas? E não é das organizações Tabajara, lembra? Seus problemas acabaram. Não. De onde vem a solução dos seus problemas? De onde vem o socorro? A resposta do salmista vem logo depois, no verso número 2. E ele é bem claro, ele fala: o meu socorro vem do Senhor. Lembra, eles estão subindo para Jerusalém para adorar no templo, no Monte Sião, exatamente o lugar onde o próprio Deus mostrava a habitação sua. A Arca da Aliança está lá, o sistema de sacerdotes estava lá, o local da habitação era lá. E eles estão subindo e é exatamente o lugar para onde eles estão indo que está a resposta. De onde vem a solução dos problemas? Do Senhor. Mas quem é esse Senhor? E aí vem a frase que eu falo todos os domingos lá em Nova Barra.
A concepção que você tem de Deus molda a forma como você vive o seu dia a dia. Vou repetir, grava aí. A concepção que você tem de Deus molda a forma como você vive o seu dia a dia. Se você não confia em um Deus que é soberano, você tende a ficar ansioso pelas coisas do dia a dia. Se você não confia em um Deus que tem poder sobre todas as coisas, então você tende a ter problemas no seu dia a dia. Isso é claro na vida das pessoas. E o salmista aqui, ele fala assim, quem é esse Senhor que dá o socorro? Verso número 2, ele apresenta para nós uma das características de Deus. Ele fala, aquele que criou o céu e a terra. Quando ele fala isso, ele está falando assim, é aquele que tem controle total, soberano sobre tudo o que existe no mundo. A primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg diz assim, qual é o único conforto que você tem tanto na vida quanto na morte? Em resumo da resposta é que eu e você pertencemos a Cristo. Esse é o conforto que o cristão tem. Significa que nenhum fio de cabelo seu cai se Deus não deixar que caia. Quando ele fala aqui no Salmo 121, ele é o Criador dos céus e da terra, vamos entender a concepção que você tem de Deus? Significa que Deus controla as flores brotando no momento exato do seu desabrochar em todo o globo terrestre. Então esse Deus consegue cuidar de leões e ursos. Ele consegue te proteger de bandidos. Você entende a magnitude de Deus agora? Quando a gente entende que um fio de cabelo só cai se Deus permitir, a gente tem que ver que Deus está no controle de coisas que são tão minúsculas que nem eu e você percebemos, mas Deus sabe. Esse é o tamanho de Deus. E quando eu acredito em um Deus que é todo poderoso ao ponto de todas as coisas que acontecem no universo inteiro são regidas pelo poder da sua palavra, que dirá eu que fui criado em imagem e semelhança dele? Que dirá você que foi criado em imagem e semelhança? Não cuidará ele de mim, de você? Não valemos nós mais do que os pardais? Ou do que as plantas que hoje estão aqui e logo são jogadas fora? De onde vem o socorro em meio à tribulação, em meio aos problemas? O socorro vem do Senhor. Ele tem controle total sobre todas as coisas. No livro do John Bunyan, o peregrino, em todos os momentos que o cristão está falhando no seu percurso e na sua caminhada rumo à porta estreita, sempre vem o auxílio. Ou tem o auxílio, ou tem o evangelista, ou tem a boa vontade que vão ajudando ele no percurso. Eu e você, na nossa luta cristã diária aqui, contra os nossos pecados, contra as tentações, contra o próprio mundo dos prazeres, a gente sempre tem o auxílio divino que vem em nosso favor. Um outro detalhe que o texto coloca está no verso número 3 até o verso número 8. E aqui o salmista faz 4 grandes promessas para o povo de Israel. A primeira delas, ele responde a pergunta como é que esse Deus, que vai enviar esse socorro para nós, Criador dos céus e da terra, como é que ele vai proteger a gente? Porque assim, eu não vejo ele aqui. Eu não consigo enxergar e ver Deus aqui. Não dá para eu dar um abraço nele. Ele é invisível, ele é intocável, mas ao mesmo tempo como é que ele está conosco? E aqui o salmista vai explicar. Ele fala assim, verso número 3. Verso 3 e 4, ele fala assim, ele, Deus, não vai permitir que os seus pés vacilem,
Ele não vai dormir em momento nenhum. Ele não vai cochilar. Em verso 4, é certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. A ideia do pé vacilar, lembra que eles estão caminhando rumo a Jerusalém. E a geografia da Palestina tem horas tem planícies, mas tem horas são montanhas. E eles têm que subir, não tem carro na época, né? E nem aviões. E é andar mesmo. E a ideia aqui do pé vacilar é que você não vai tropeçar. Sabe aquele acidente que você tropeça e ficou, opa, será que alguém viu se eu tropecei ou não? Significa que tem alguém do seu lado segurando a sua mão o tempo inteiro para que você não caia. Tem um outro puritano, e esse pouco traduzido no Brasil, chamado Richard Sibbes. Ele tem um sermão, e esse sermão foi traduzido, recomendo a lerem, chama A Cana Quebrada, o caniço quebrado. E fala que Deus não vai esmagar ou destruir um caniço quebrado, que Ele não vai apagar a chaminha que ainda existe. Se existe fé, essa fé vai perdurar, e Deus vai proteger isso. E se aquela chaminha está tremeluzindo para apagar, Deus põe a mão para proteger. E essa fé não se apaga. Se a fé é verdadeira, por menor que ela seja, ela não será apagada, porque o próprio Deus protege. E aqui ele fala, ó, não vai vacilar em momento nenhum, Ele vai te proteger em todos os momentos. E mesmo nos momentos em que você vai estar dormindo, Deus não vai estar dormindo. De que serve um vigilante que é um dormilante, né? De que serve um vigilante que dorme? Ele não vigia. E se ele não vigia, ele não tem a função dele. O que está falando é que mesmo em momentos em que você está cansado de lutar, que você fala assim, ó, não dá mais jeito, o próprio Deus vem em auxílio a você. E fala, permanece firme. Não esmorece. Continua. Por mais difícil que seja, e por maior que seja o problema, ou as perdas, ou as dificuldades, continua firme. Por quê? Porque Deus está do seu lado. E Ele não está cochilando. Ele não está dormindo. Não é como se, eu até falo, não é como se Deus estivesse no WhatsApp divino, ou no Instagram divino, perdendo o tempo dele lá, e do nada ele olhasse para a terra e falasse assim, nossa, deu uma pandemia em 2020, e agora? Deixa eu jogar meu celular divino para o lado e acudir a terra. Não, ele não foi pego desprevenido. Volta a falar, a concepção que a gente tem de Deus molda a forma como a gente vive. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra, e está no controle de tudo, inclusive da pandemia mundial que aconteceu. E Ele tem um plano sobre a pandemia mundial, e Ele tem um plano específico para cada uma das 7 bilhões e poucas de pessoas que existem nesse planeta Terra. E eu acredito em um Deus que tem tamanho poder, que Ele consegue organizar todo esse planejamento sem se embananar. O salmista está falando isso, ó, você é cristão, fica firme no meio das dificuldades e problemas. Por quê? Porque tem alguém que vigia com você. Ele é o guarda de Israel, Ele não vai dormir, mesmo que você esteja cansado, Ele está junto. A segunda promessa está no verso número 5, verso 6. Como Deus vai guardar ou proteger a gente? E aí ele fala, ó, o Senhor é quem te guarda, verso 5. E o Senhor é a tua sombra e a tua direita. E de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Sombra aqui a gente entende como, tem duas interpretações. A primeira tem a ver com a sombra mesmo. E a ideia é de onde você vai, a sombra te segue. Aonde você anda, a sombra está com você.
E essa é a ideia da proximidade de Deus com você. Você não consegue desvincular da sua sombra. Você está andando e ela vem junto. E se você sentar, ela fica lá do lado. Não tem como desvincular de um Deus que protege o seu povo em todo o tempo. Essa é a primeira ideia da sombra. A segunda ideia da sombra que a gente tem a ver exatamente com a questão do deserto, onde o sol te molesta no calor de dia, e a sombra é aquele lugar que as montanhas ou as nuvens projetam, e quando você entra debaixo, te dá um refrigério em meio às dificuldades, te dá um refrigério em meio àquele calor maciço que está sugando a sua alma. Da maneira que Deus está com você em todo o caminho, dando a você momentos de refrigério, mesmo em meio à dor. Dando a você momentos de alegria e bênçãos incontáveis, mesmo em meio aos problemas, aos sofrimentos e às perdas. Essa é a segunda promessa que o texto tem. A terceira promessa vai no verso número 7, onde fala que o Senhor vai guardar. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. Presta atenção, ele fala aqui, que o Senhor Deus vem para guardar eu e você de todo tipo de maldade. Essa maldade pode ser maldades circunstanciais, sim, como os bandidos que atacavam, como os leões e os ursos, como o frio ou o calor também. Mas o salmista toca em um ponto que é um ponto mais importante para eu e você que somos peregrinos. Ele fala que o Senhor há de guardar a sua alma. E para nós que somos peregrinos, todas essas coisas são passageiras, mas a alma é eterna. Existe um livro de um puritano chamado A Preciosidade da Alma. E ele faz uma analogia que eu acho fantástica. Ele fala assim, imagina que a sua alma é um diamante, certo? E você vê um pé de pera. Para nós talvez seja um pé de manga, né? Para eles era um pé de pera. E aquela manga ou aquela pera é atrativa. E você quer comer aquilo. E então você tem a única coisa para derrubar aquela pera e a manga é o diamante. Então você pega o diamante e arremessa rumo à pera e acerta e pega a pera. Só que o diamante é perdido. E lá ele fala assim, é tolice trocar a sua alma por coisas que são consumíveis e passageiros. O peregrino que troca a sua alma por um pedaço de pera é um tolo. Aqui o salmista está falando assim, Deus vai te proteger. Os maus circunstanciais existem porque o mundo é um mundo caído em pecado. E o sofrimento está aí. E as perdas estão aí. E as dificuldades estão aí. E parece que não tem um dia que a gente consegue respirar e falar assim, hoje não tive um problema sequer. Hoje não chegou um boleto para mim, glórias. Mas não tem. Todo dia tem alguma coisa. Todo dia tem algo. Mas aqui, a perspectiva do Salmo é, olha para algo que é muito maior, que é muito melhor do que isso que você está olhando. Pega o apóstolo Paulo, quando Paulo fala assim, aprenda a comparar as coisas. Os sofrimentos que a gente tem no tempo presente não são nada comparados com a glória do porvir. Paulo fala assim, para mim o morrer é lucro. É muito melhor morrer. Por quê? Porque eu já estou nas bênçãos do novo céu e da nova terra.
Mas enquanto não vou, fico aqui vivendo para Cristo, trabalhando na obra, ajudando outros peregrinos a caminhar rumo à porta estreita. O texto vai mostrar para a gente que Deus está guardando eu e você em todos os momentos, em todas as situações, e em tudo o que rege. E por último, quarta e última promessa, verso número 8. Deus guarda aqui e para todos sempre, verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A gente tem que fechar o Salmo 121 olhando exatamente para o ponto-chave do Salmo, que é o verso número 4. O verso 4 fala que o guarda de Israel não dormita e nem dorme. E o guarda de Israel é exatamente o nome em que Deus vai mostrar que Ele é aquele que escolheu um povo específico, se revelou para esse povo, deu as leis, andou junto com esse povo no deserto, protegendo eles de dia e de noite, de maneira que o sol não molestava o povo no deserto de dia, e nem a lua de noite, protegendo eles durante 40 anos, sustentando o povo o tempo inteiro, derramando essa graça, protegendo dos inimigos. Então o guarda não dorme em momento nenhum, ele cuida do povo da aliança, e eu e você somos o povo da aliança, o pacto que foi firmado no sangue de Cristo Jesus, que lá no deserto era apontado por uma serpente de bronze pregada num madeiro. E aquele que olhava por fé era salvo da morte. Apontando para Cristo, quando a gente olha para Cristo no madeiro com fé, a gente é salvo da morte. A nossa alma é guardada. Verso de número 8. O cristão, no rumo da sua peregrinação, tem os auxílios de Deus em todo o percurso, da saída, do começo, até a entrada nos céus. Em todo o percurso da sua vida, Deus é como a sombra que está do seu lado, e como a sombra que te dá refrigério no meio da dificuldade. Deus é aquele que te guarda quando você está dormindo. Deus é aquele que te protege no meio das dificuldades e dos problemas. Ah, pastor, mas e os problemas? Os problemas existem. As dificuldades existem. Mas o texto está falando que Deus te guarda no meio dos problemas, das circunstâncias. Ele tem um plano para mim e para você. E o plano vai ser executado conforme esse Deus soberano quer que isso aconteça. E Ele vai usar dificuldades para isso. E Ele vai usar problemas para isso. E Ele vai usar os seus pecados para isso. Para te moldar conforme a semelhança do Filho dele. E a boa obra que Ele começa em você, Ele vai completar em você. Do começo ao fim, Deus não abandona o seu povo. Do começo ao fim, Deus não abandonou eu e você. Do começo da sua vida ao fim da sua vida, Deus está com você. Emanuel, Deus conosco. O que a gente aprende no Salmo para usar na nossa semana, na nossa vida? Primeiro de tudo, olhe para Cristo, porque é de Cristo que vem o socorro. Os problemas a gente tem de montes. Problemas você varre com um rodo de tanto problema que tem.
Mas e a solução? A solução é olhar para um único lugar. A solução é olhar para Deus. A solução é olhar para Cristo. Vamos pôr essas partes mais práticas. Sabe o problema do casamento? Então começa a pôr Deus dentro do seu casamento. Começa a ler a Bíblia junto com a sua esposa ou com o seu marido. A orar juntos. Começa a conversar sem ter armas para jogar ou atirar no outro. Para de simplesmente começar a acusar e começa a conversar biblicamente um com o outro dentro da casa. Estou com problema criação de filhos. Parece que os filhos agora já estão numa idade que eles não escutam mais. Sabe qual é a solução? Deus. Quanto tempo você tem orado pelo seu filho? Pela sua filha? Quanto tempo você gastou no processo até ele chegar na adolescência, juntos? Falar, não tinha tempo porque eu tinha que trabalhar. Peregrinos atendem para isso. É exatamente isso que você está fazendo. Trocando momentos que são eternos por coisas que são passageiras. A gente está dando para os nossos filhos coisas que eles nem precisam. E aí a gente se mata de trabalhar, perde saúde para dar coisas que eles não precisam. E aí quando eles crescem, não tem mais, porque não tem contato com o pai e com a mãe. E aí a gente reclama que eles são rebeldes, que não querem vir na igreja, que a pregação é chata. Mas quantas vezes você fez culto doméstico, ensinou Bíblia, orou com seus filhos? Está vendo que o problema não é os filhos. O problema é quando a gente tira Deus da equação. A primeira aplicação é põe Deus na sua vida de novo. Em todas as áreas. No casamento, nos filhos, nas finanças. Em tudo, em tudo. Deus tem que ser o centro. E a beleza dos puritanos é isso, que Deus era o centro da vida deles. Deus como o centro da vida. Vai ter problemas? Não, o próprio John Bunyan foi preso um série de vezes por pregar o evangelho correto. Os problemas estão lá, mas Deus não desamparou em momento nenhum. Ele é a sombra. Existe refrigério. Segunda e última aplicação. Aspire às coisas celestiais. A gente tem que aprender que nós somos peregrinos. As coisas aqui são passageiras. Inclusive eu e você. De que adianta nós termos um diamante e trocar o nosso diamante por uma pera? De que adianta o homem ganhar o mundo e perder sua alma? Qual é o sentido? De que adianta você morrer de trabalhar e não ter tempo para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos? Aprenda a desfrutar desses bons momentos aqui, aspirando às coisas do céu. Um dos benefícios que nós já temos do céu é a comunhão com os irmãos, a ceia do Senhor juntos. A comunhão que nós somos privados por causa da pandemia. E o objetivo talvez seja que fosse para eu e você dar muito mais valor às vidas que estão dos nossos lados aí. Porque hoje eles estão aqui. E rapidamente eles se foram. Existe um texto chamado Pela Última Vez, Reverendo Emílio Garófalo. Procura o texto. E aí eu encerro com uma parte dele, falando assim:
é a última vez. A gente morre todos os dias. Mas vai haver uma última vez que você vai abraçar os seus filhos. E você não vai saber que foi a última vez. Vai ser a última vez que você vai beijar a sua esposa ou o seu marido. E você não vai saber que foi a última vez. Vai ser a última vez que você comeu pipoca. E você não vai saber que foi a última vez. Vai ser a última vez que você foi no cinema. E você não vai saber que foi a última vez. Vai ser a última vez que você escutou uma pregação. E você não vai saber que foi a última vez. Vai ser a última vez que você falou assim: tchau, pai. E você não vai saber que foi a última vez. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia nas nossas vidas nessa noite. Pedimos que essa mensagem tenha frutificado nos nossos corações, que dê frutos em abundância, que nós possamos olhar para o Senhor como o único ponto central de todas as nossas vidas, que as nossas vidas possam ser criadas e vividas com o Senhor no centro. Nos dê a disposição do nosso coração de viver como igreja, conforme o Senhor nos ensina. Nos ensina também a confiarmos no Senhor, sabendo que o Senhor tem todas as respostas, sabendo que o Senhor não perdeu o controle de nenhuma situação, sabendo que o Senhor é o todo soberano, Criador do céu e da terra, que não dorme em momento nenhum, que não deixa os nossos pés vacilarem. Segura cada um de nós, Pai, caminhando rumo à porta estreita. Segura cada um de nós numa vida de santificação diária e que nós possamos glorificar o Teu nome todos os dias da nossa vida. Trabalha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.